Boa noite, igreja, graça e paz a todos vocês. Já quero aqui agradecer a Jesus por poder entrar no seu lar, por poder estar com você e com a sua família nessa noite. E eu quero te convidar a você abrir a palavra comigo em Êxodo. A gente vai ler alguns textos hoje, igreja. Mantenha a sua Bíblia aberta, para que a gente possa fazer algumas leituras. Mas em específico, primeiro nós vamos iniciar com Êxodo, capítulo de número 12, e o verso de número 1 em diante. É uma noite especial, é um dia especial. Nós estamos hoje em um dia em que nós celebramos a Páscoa, e é certo que nós sabemos o real motivo, a real celebração que existe dentro desse dia, e a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Eu quero que você libere o teu coração aí onde você está, na sua casa, que você possa transformar esse ambiente, um ambiente onde o Senhor vem estabelecer o seu governo, venha reinar nesse lugar, e possa liberar vida sobre vocês, possa tocar a vida de vocês aí literalmente, porque hoje é uma noite muito especial. Eu tenho certeza que Jesus vai fazer algo poderoso. Então vamos lá, igreja. Êxodo capítulo 12, o verso de número 1 em diante diz assim: Então o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: De agora em diante, este mês será para vocês o primeiro do ano. Anuncie a toda a comunidade de Israel que no 10º dia desse mês, cada família escolherá um cordeiro ou um cabrito para fazer o sacrifício, um animal para cada casa. A família, se for pequena demais para comer o animal inteiro, deverá compartilhá-lo com outra família da vizinhança. O animal será dividido de acordo com o número de pessoas e a quantidade de que cada um puder comer. O animal será escolhido, deverá ser um cordeiro de 1 ano, sem defeito algum. Guardem bem o animal escolhido até a tarde do 14º dia do primeiro mês. Nesse dia, toda a comunidade de Israel sacrificará seu cordeiro ao anoitecer. Em seguida, tomarão um pouco de sangue e passarão nos batentes laterais e no alto das portas das casas onde comerem o animal. Nessa maneira, nessa mesma noite, assarão a carne no fogo e o comerão acompanhado de folhas verdes amargas e do pão sem fermento. Não comerão a carne crua nem cozida. O animal todo, incluindo a cabeça e pernas e vísceras, deverá ser assado no fogo. Não deixe sobras para a manhã seguinte. Queimem o que for consumido antes do amanhecer, o que não for consumido antes do amanhecer. Estas são as instruções para que, quando fizerem a refeição, estejam vestidos para a viagem de sandália nos pés e cajado na mão. Façam a refeição apressadamente, pois é a Páscoa do Senhor. Nessa noite passarei pela terra do Egito e matarei todos os filhos mais velhos e todos os primeiros filhos machos entre os animais do Egito. Executarei juízos sobre todos os deuses do Egito, pois eu sou o Senhor. Mas o sangue nas batentes das portas servirá de sinal e marcará as casas onde vocês estão. Quando eu vir o sangue, passarei por sobre aquela casa. E quando eu ferir a terra do Egito, a praga da morte não os tocará. Amém? Feche seus olhos mais uma vez, aonde você está, na sua casa. Quero convidar agora você que está no seu quarto, ouvindo através do celular, com o fone nos ouvidos, você que está na sala da tua casa e transferiu essa imagem do seu smartphone para a sua Smart TV, para que todos vocês juntos comigo orem. Vamos liberar e fazer uma atmosfera ao Senhor, para que o Senhor venha fazer a sua vontade nessa noite, para que os nossos corações estejam abertos, para que a sua palavra caia em nossa vida como uma semente boa, caia em uma terra boa. Pai, nós te adoramos, nós te honramos, Jesus.
não há outro Deus além de Ti, não há outro Senhor a quem nós devemos de adorar. Nós nos prostramos, Senhor, nós se lançamos aos Teus pés nessa noite, Jesus. Nós debruçamos a nossa vida na Tua palavra, Senhor. Senhor, a Tua palavra sim é luz para o nosso caminho, sim é lâmpada para os nossos pés, nós acreditamos nisso, Jesus. Então vem, Senhor, sobre todas as casas, Senhor. Vem sobre todas as pessoas que nesse momento estão ouvindo, seja, Senhor, no seu trabalho, seja nas suas casas, aonde eles estiverem, que Teu Espírito Santo venha invadir este lugar, Senhor. Sim, invadir, Deus, com a permissão de cada um deles, mas que com o Seu poderio, o Senhor venha liberar, Senhor, os céus na terra, Jesus. Nós acreditamos nisso, Deus. Vem, Senhor, escraviza, Senhor, a nossa alma e faz com que o nosso espírito esteja liberado para ouvir a Tua voz, Senhor. Que a Tua palavra venha causar em nós transformação, que haja uma agitação dentro do nosso espírito, Senhor, mas não seja uma agitação de preocupação, de aflição, mas seja uma agitação pela presença do Teu Espírito, Senhor. Vem e nos leva para onde o Senhor quer, Senhor. Sim, Deus, nós liberamos este ambiente, Jesus, ele é seu, Jesus. Enche, Jesus, todos os metros quadrados dessa casa. Sim, Jesus, não há lugar para mais nada a não ser para a Tua presença, Jesus. Então vem, libera do Teu Espírito, sim, de discernimento, Jesus. Libera do Teu Espírito de revelação, Senhor, e nós venhamos compreender um pouco mais da Tua boa, perfeita e agradável vontade, Jesus. É o que nós te pedimos. Amém e amém. Glória a Jesus. Vocês estão felizes, querido? Eu estou muito feliz mesmo com tudo que Jesus está fazendo. Eu vou te confessar que essa quarentena ela tem servido para que o Senhor venha trabalhar algumas coisas na nossa vida, e é certo que no início dela nós não entendíamos algumas coisas. Isso nos trazia um pouco de preocupação, muito mais do que nesse momento atual, porque agora nós, com o entendimento daquilo que Deus está fazendo, eu estou feliz, porque está sendo um momento de aprofundamento, um momento de lapidação, um momento onde Deus tem nos esticado. E se você está participando disso, se você entendeu a vontade de Deus, se você aceitou o trabalhar dele, provavelmente você vai crescer muito nessa época. Queridos, nós precisamos aproveitar muito aquilo que Deus está fazendo no nosso tempo. Eu compartilhei com vocês aqui um relato bíblico acerca da primeira Páscoa, e eu quero falar aqui sobre alguns plus da cruz do Calvário. Sim, a cruz, ela liberou sobre nós muitas coisas. Nós de primeiros entendemos que nós recebemos a vida eterna, mas houve alguns plus a mais aí que eu e você recebemos, e nós muitas vezes não damos conta disso. É muito pouco falado acerca da mensagem da cruz. Às vezes nós não damos o devido valor para aquilo que realmente está relatado nisso, o poder que há nos relatos bíblicos acerca da entrega de Cristo na cruz do Calvário. E quando nós lemos aqui acerca da primeira Páscoa, nós vemos que Deus, Ele deu 3 coisas para os hebreus ali no Egito. A Bíblia fala que Ele deu vida, Ele deu liberdade, Ele deu sossego para os hebreus dos seus inimigos. Nós vemos que Ele deu vida quando Ele fala para que cada um deles viesse, depois de sacrificar o cordeiro, liberar do sangue sobre os umbrais daquela porta. Isso faria com que o espírito da morte, a praga que viria sobre o Egito naquela noite, viesse passar por cima das casas, não viesse atingir as casas que estivessem com aquele sangue aspergido nos umbrais e nas portas. Então naquele momento ali, Deus libera vida sobre os hebreus. Ele liberou liberdade sobre ele também. Foi na primeira Páscoa que nós entendemos a liberdade que eles deram, depois de 450 anos presos no Egito, escravizados pelos egípcios e por Faraó. A Bíblia fala que naquela noite, depois de todos esses acontecimentos, rolou a saída do Egito.
Israel, os hebreus, até então, eles saíram e partiram para a liberdade. Para eles foram sim um momento de liberdade, porque aprisionados por tantos anos, a partir dali eles conseguiram o quê? Ter uma vida livre. Ele também o quê? Liberou sobre eles sossego dos seus inimigos, quando ele diz assim, ó, no final do texto que nós lemos, executando juízos sobre os deuses do Egito. Sim, Deus falou, eu vou liberar do meu juízo sobre os deuses do Egito, e a partir daquele momento, eles não mais incomodaram os hebreus. Nós vemos que enquanto eles estavam saindo do Egito, a Bíblia conta que, durante a noite, Deus liberava uma coluna de fogo que protegia o povo. Durante o dia, vinha uma nuvem que traria frescor sobre Israel, sobre os hebreus, e eles estavam caminhando em prol da terra prometida, em direção da terra que Deus havia prometido. Então tudo isso fazia o que? Impedimento para que os egípcios viessem colocar as mãos nos hebreus. Sim, Deus liberou paz sobre eles, Deus liberou um tempo de sossego, Deus liberou um tempo onde os deuses do Egito e os inimigos que se apoderavam dos hebreus já não tivessem mais esse poder. Tudo isso nessa primeira Páscoa. Mas agora eu quero ler um texto com você, que está registrado em Lucas capítulo de número 22, abra a tua Bíblia comigo aí, nós vamos fazer a leitura de alguns textos, para que rapidamente a gente venha aprender algo do céu com isso, algo que a palavra quer clarear, luz sobre a nossa vida através da Bíblia, para que depois no final a gente venha participar dessa ceia maravilhosa. Nós vamos falar agora em Lucas, está registrado assim, chegou o dia, Lucas 22, capítulo 22, verso 7, chegou o dia da festa dos pães sem fermento, quando o cordeiro pascal era sacrificado. Jesus mandou Pedro e João na frente e disse: vão e preparem a refeição da Páscoa, para que comamos juntos. Onde o Senhor quer que preparemos? Perguntaram eles. Jesus respondeu: logo que vocês entrarem em Jerusalém, um homem carregando uma vasilha de água virá ao seu encontro. Sigam-no. Na casa onde ele entrar, digam ao dono: o mestre pergunta, onde fica o aposento no qual comerei a refeição da Páscoa com os meus discípulos? Ele os levará a uma sala grande no andar superior, que já estará arrumada. Preparem ali a refeição. Eles foram e encontraram tudo como Jesus havia dito, e ali prepararam a refeição da Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos tomaram lugar à mesa. Jesus disse: estava ansioso para comer a refeição da Páscoa com vocês antes do meu sofrimento, pois eu lhes digo agora que não voltarei a comê-la até que ela se cumpra no reino de Deus. Então tomou um cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois disse: tomem isso e compartilhem entre vocês, pois não beberei vinho outra vez até que venha o reino de Deus. Tomou o pão e agradeceu a Deus. Depois partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: esse é o meu corpo entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Depois da ceia, Jesus tomou o cálice de vinho e disse: este é o cálice da nova aliança, confirmada com o meu sangue, que é derramado como sacrifício a vocês. Queridos, nesse momento aqui, nós conseguimos entender que, da mesma forma quando os hebreus estavam lá na terra do Egito, naquela última noite que eles passaram lá e Deus instituiu a cerimônia da Páscoa, nós vemos que da mesma forma, Jesus ele fala com os seus discípulos, ele participa da última ceia, nós chamamos assim, da última ceia em que Jesus participou aqui em terra, e nós vemos que ele mesmo fala que chegará um tempo em que nós participaremos todos juntos novamente, nós estaremos com ele para todos sempre, nós participaremos mais uma vez, mas ele diz assim, ó, que esse é o momento que simboliza o que? O derramar do meu sangue, virá o meu sofrimento, o meu sangue será derramado, e o símbolo dessa nova aliança, o pacto que nós estamos fazendo, de um novo tempo, virá através do meu sacrifício na cruz, do derramamento do meu sangue. Isso será como símbolo. Nós já vemos que lá atrás, no livro aos Hebreus, quando nós acabamos de ler,
Tudo aquilo estava o que apontando para Jesus. As leis apontam para Jesus. O Antigo Testamento, ele é válido sim, e ele joga luz naquilo que nós vemos hoje sobre o Novo Testamento. Nós vemos que ele apontando para Jesus, dizendo que lá na frente viria alguém, um cordeiro, sem mácula, sem pecado, sem nada, que iria se entregar naquela cruz, e o derramamento da sangue dele traria para nós uma nova aliança. E eu quero dizer para vocês que da mesma forma que Deus naquele dia liberou essas três coisas, vida, liberdade e sossego sobre os seus inimigos, na vida dos hebreus, naquele episódio de Êxodo capítulo de número 12, da mesma forma, queridos, nós como igreja, a humanidade, recebeu essas três coisas quando Jesus se entregou naquela cruz. É fato quando nós olhamos para Colossenses, olha o que diz Colossenses capítulo 3, 2 e o verso 13 até o 15, vocês estavam mortos por causa dos seus pecados e da incircuncisão da natureza adâmica, então Deus lhes deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo e pregando-a na cruz. Desse modo, desarmou os governantes e autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. Quando o apóstolo Paulo ele escreve essa carta aos Colossenses, ele fala justamente sobre aquele plus, ele fala justamente sobre o que nós recebemos gratuitamente, quando Cristo se entregou por nós. Quando nós falamos de Páscoa, nós estamos falando do Cordeiro perfeito de Deus. Um dos benefícios que nós podemos dizer no momento dessa quarentena mundial é que enquanto em outra época todo mundo nesse exato momento estaria lembrando do coelhinho da Páscoa, estaria se confraternizando com a sua família, comendo chocolate como símbolo desse momento, agora nesse exato momento mundialmente todos estão entendendo o verdadeiro significado da Páscoa, que é a entrega de Cristo, o Cordeiro Pascal por nós, o Cordeiro que foi imolado, que foi entregue. Então todos hoje estão voltados, olhando para aquilo que realmente é o símbolo do quê? Da vida, da libertação, do resgate de cada um de nós, da escravidão desse mundo. Colossenses está dizendo isso, querido, e sabe o que nós ganhamos? Aquilo que eles ganharam lá, olha só, a primeira coisa que nós recebemos da cruz foi vida. Ele nos deu vida, Deus nos deu vida. Esse é o relato do verso 13, do capítulo 2 de Colossenses. Vocês estavam mortos por causa dos seus pecados e da incircuncisão da natureza adâmica, então Deus lhes deu o quê? Vida em Cristo Jesus. Foi isso que ele fez, querido. Mediante a morte de Jesus, a entrega de Jesus naquela cruz, você recebeu vida. Eu não sei se você parou para pensar nisso, mas o maior dom que você pode ter é o dom da vida. Você recebeu o primeiro dom da vida quando você nem estava aqui ainda. A Bíblia fala que quando você ainda era informe, você não estava nem no ventre da tua mãe, Deus já havia te escolhido e te dado a oportunidade de viver. Ele te colocou no ventre da barriga da sua mãe, no ventre da sua mãe, e te deu a oportunidade de vir a esse mundo. Sim, mesmo morto em delitos e pecados, mas você teve a vida física. Ele te deu a oportunidade de viver. Ele deu a vida que hoje você vive da maneira que você quer, que você vive do jeito que você quer. Você recebeu o dom gratuito de Deus. Porém, mediante a entrega de Cristo na cruz, se cumpriu um plus dessa vida. Ele fez com que você não somente vivesse neste mundo, mas tivesse a oportunidade do quê? De ir herdar a vida eterna. Como que isso aconteceu? Através do sangue de Cristo. Ele liberou vida sobre você. A Bíblia diz aqui, que nós estávamos mortos em pecado. Sim, a nossa natureza adâmica nos possuía,
te possuía, e quem sabe até hoje ainda te possui, mas hoje Jesus está dizendo: eu vim para te resgatar e te dar vida. A Bíblia fala que aquele que perde a sua vida encontrará, mas aquele que quer encontrar a sua vida vai perder. Por quê? Porque quando nós queremos viver a nossa própria vida, sem querer viver a vida que Cristo nos deu, então nós estamos negligenciando a vida eterna. Eu não vou participar dela, eu não vou conseguir viver uma pós-vida depois deste mundo, eu não vou poder viver com Cristo pela eternidade. Eu estou negligenciando um benefício que somente a cruz pode me dar. Mas quando eu renuncio a minha vida, então eu caio naquela ideia em que o apóstolo Paulo fala: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E quando Cristo vive em mim, o pecado já não tem mais poder sobre a minha vida, e eu passo a viver uma vida eterna, ainda aqui em vida. Por que eterna? Porque eu já tenho a certeza de para onde eu vou, eu já tenho a certeza do que eu irei viver. Quando nós falamos sobre eternidade, quando nós falamos sobre salvação e sobre o direito que é gratuito e que ninguém pode tomar, nós não estamos falando sobre uma graça deliberada que nos permite a ter uma salvação que não pode ser tocada. Não, nós estamos falando sobre uma salvação que eu aceito não viver mais a minha vida, mas viver a vida de Cristo, e isso me dá a certeza, mesmo eu sendo gerado em pecado, mas hoje vivendo uma nova vida em Cristo Jesus, isso me dá a certeza da salvação, isso me dá a certeza que os meus caminhos ainda são terrenos, mas o meu destino é eterno. O lugar para onde eu vou é o céu, eu sei para onde que eu vou. Isso é receber vida. Você estava no meio do caminho e de repente o bom samaritano passou por você, ele te colocou sobre o cavalo dele e levou você para uma estalaria, e quando chegou lá, ele fez o que? Te colocou lá para que você fosse cuidado, e através desse cuidado, você recebesse todo equipamento necessário para continuar a tua jornada. O bom samaritano fala de Jesus, o instrumento que levou aquele homem até a estalaria fala do Espírito Santo, a estalaria fala da igreja, e receber tudo que era necessário para continuar a caminhada, está falando de tudo que você está recebendo hoje. Jesus está te equipando, Jesus está te preparando para que você continue a tua jornada, mas nunca se esqueça de algo: você era só mais um, jogado à beira do caminho, mas Ele te resgatou, e você sabe o que Ele fez? Ele liberou vida sobre você. Ei, você está feliz ainda, querido? Eu estou muito feliz, porque mediante a morte, a entrega de Cristo na cruz, eu recebi vida, e vida com abundância. Agora olha só, 1 João, primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, verso de número 11, diz assim, ó: e este é o testemunho, Deus nos deu vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem vida. É simples. Aonde que está a vida, querido? A vida está em Cristo. Então se eu estou em Cristo, então eu tenho a vida eterna. Mas se eu não estou nele, então eu não tenho vida eterna. Eu já estou vivendo de bônus, tendo a oportunidade de viver uma vida aqui nessa terra. Só que quando eu aceito estar em Cristo, então a vida eterna Ele libera sobre nós, e nós conseguimos viver algo muito além dessa vida. Você precisa entender isso, Cristo, querido. Ele morreu a minha vida, para que eu vivesse a vida dele. Você consegue entender isso? Tipo, eu era o culpado, eu era o pecador, eu era o desgraçado, despido de toda a graça, eu era o culpado. Você era essa pessoa, despido de graça, culpado, morto em delitos e pecados. Porém a Bíblia fala que Cristo morreu a nossa vida. Ele se fez pecador, Ele se fez alguém em que as pessoas o acusaram. Porém quando as pessoas estavam acusando Jesus, na verdade as pessoas estavam acusando a nós,
Quando as pessoas cuspiram em Jesus, na verdade estavam cuspindo em nós, porque nós éramos dignos de morrer a morte que Cristo morreu. Porém Cristo morreu a minha morte, para que eu gratuitamente não passasse por aquele processo, não perdesse a minha vida como Ele perdeu, não precisasse ser condenado pelos delitos que eu cometi. Não, Ele fez com que eu recebesse a vida que na verdade Ele deveria viver. Eu recebi essa vida, você recebeu essa vida. Entenda uma coisa, querido, Jesus, Ele morreu pelos teus pecados, Ele morreu pelos teus erros, para que hoje você vivesse uma vida correta, uma vida em justiça, uma vida em paz, uma vida em alegria. Segunda coisa que nós recebemos aí nesse plus da cruz aí, o que foi? Ele perdoou nossos pecados, ou seja, Ele liberou liberdade sobre nós. Colossenses capítulo 2 e o verso de número 13 ainda, a parte B ali diz assim: pois perdoou todos os nossos pecados, Ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo e pregando-a na cruz. Ou seja, querido, a realidade era que eu estava cheio de processos, eu estava cheio de condenações. Esses dias eu estava vendo um documentário sobre algumas pessoas que cometem delitos, e o interessante é que eu vendo aquelas pessoas ali cometendo aqueles delitos, por uma coisa que eles fizeram, eles receberam 20 anos de prisão. Aqueles 20 anos de prisão era uma acusação concreta, apalavrada, não tinha como, era algo documentacional, eles teriam que pagar o preço daquilo que eles cometeram. Só que de repente eles continuavam, mesmo dentro daquela prisão, cometendo delitos, dando ordens para facções criminosas e outras coisas mais dentro da prisão. E o que acontecia? Eles eram acusados mesmo já sendo presos, a ponto de a sentença de cada um deles, o processo que eles estavam recebendo, passava de 300, 400, 500 anos de prisão perpétua. Alguns eram levados até a acusação de morte, ou seja, aqueles processos estavam ali, não tinham como ser apagados. A única forma deles serem apagados é o seguinte: não era somente ir lá e rasgar, não é somente ir lá e fazer sumir. Não, Cristo não fez isso. Cristo não pegou as acusações que estavam contra nós e apenas rasgou essas cédulas. Não, Ele fez mais do que isso. Ele pagou o preço por tudo aquilo que eu e você cometemos. Cristo pagou o preço para que hoje você tivesse liberdade. Sim, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, querido. Foi para isso que Ele te libertou, para que você vivesse uma vida de liberdade. E liberdade não é libertinagem, entenda isso. Libertinagem é eu viver a maneira que eu quiser, segundo aquilo que eu entendi que Cristo fez por mim na cruz, que eu acho que Ele fez. Isso é viver uma vida de libertinagem. Ou seja, eu estou na igreja, eu sei que Cristo morreu por mim, eu sei que Ele pagou o preço pelos meus pecados, mas eu vivo uma vida de libertinagem. Eu faço aquilo que eu quero, eu faço da maneira que eu quero. Não é isso. Cristo nos libertou. Libertar é poder fazer todas as coisas. Eu até queria fazer muitas coisas, mas eu não faço. Por que eu não faço? Porque eu sou livre em Cristo. Então eu deixo de fazer aquilo que eu queria, para fazer aquilo que Cristo quer que eu faça. E isso é o que? É de livre, espontânea vontade. Ele é merecedor do meu livre-arbítrio. Eu não tenho livre-arbítrio. Nós temos livre-arbítrio? Não temos. Quem tem livre-arbítrio é quem vive manipulado pela lei, é quem vive escravizado sobre as coisas humanas, sobre os pecados. Não, mas quando nós reconhecemos que nós somos libertos em Cristo, nós entregamos o nosso livre-arbítrio para Ele.
e nós queremos a liberdade que Ele tem para nós, uma vida saudável, uma vida regrada pela justiça que há na sua palavra, querido. Eu quero viver a vida de Cristo, então eu olho o que Cristo viveu, eu me porto como se Cristo se portasse naqueles momentos em que eu estou, eu tomo as decisões que Cristo tomaria no meu lugar, eu olho com os olhos de Cristo, eu toco com as mãos de Cristo, eu vivo no meu corpo como realmente eu estivesse vivendo o quê? Como templo do Espírito Santo que nós somos, e isso é viver uma liberdade. Agora olha só, querido, terceira coisa, Ele nos fez triunfar sobre as trevas. Essa é demais, querido. Colossenses 2 e o verso de número 15, olha só o que diz: desse modo, preste atenção, eu quero que você preste atenção nessa ideia. Colossenses 2 e 15, deste modo, desarmou os governantes e autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. Você sabe o que é isso, igreja? A palavra está dizendo, Ele pegou principados e potestades e os envergonhou publicamente, vencendo cada um deles na cruz. Você sabe o que é principados e potestades? Principados, príncipes. Príncipe, o mundo espiritual ele é regido por uma hierarquia. Príncipes demoníacos que reinam sobre a vida das pessoas. Potestades, poderes espirituais que escravizam, que formam um fardo na vida das pessoas, que aprisionam as pessoas. Só que a palavra fala que Cristo nos fez triunfar sobre as trevas. Colossenses está dizendo isso, que todo principado e potestade espiritual foi envergonhado publicamente através do ato de Cristo se entregar na cruz. Então quando Cristo se entregou na cruz, entenda algo, é aqui que eu quero finalizar. A Bíblia fala que como os hebreus receberam vida, liberdade e também triunfaram sobre os príncipes e deuses do Egito, da mesma forma, quando Cristo, Ele foi entregue como Cordeiro perfeito por cada um de nós na cruz, Ele nos deu vida, Ele nos deu liberdade para viver essa vida que Ele nos deu, liberdade do pecado. O pecado já não existe mais, o pecado já não tem força mais. E por que o pecado não tem força? Por que eu consigo hoje viver sem pecar? Simplesmente porque Colossenses está dizendo, Paulo está dizendo a essa igreja, que Cristo, mediante a sua morte de cruz, Ele envergonhou, destronou potestades e principados, os envergonhou, ou seja, Ele tirou todo o príncipe que reinava sobre o ser humano, e Ele tirou todo o poder das trevas que aprisionava o ser humano. E o que Ele fez? Ele te deu autoridade, Ele te deu uma palavra de governo. 1 Pedro está dizendo sobre isso que ele é enfático quando ele diz: eu vos escolhi e vos separei. Vocês são o quê? Povo exclusivo, sacerdócio real. O que é isso? Hoje vocês já não são mais dominados por principados e poderes das trevas. Hoje vocês são autoridade através do meu nome, representação de Cristo na terra. Vocês coordenam, ou vocês têm autoridade sobre as trevas. Querido, quero te dizer algo aqui para nós analisar. Você precisa entender isso. Nada pode te escravizar em meio a uma vida de pecado. Nada pode te tirar do propósito eterno. Nada pode desviar você do plano, do propósito, do destino profético que Deus tem para a tua vida. Simplesmente por causa de uma coisa: você recebeu vida de Deus, você foi liberto por Ele, e você recebeu autoridade
autoridade e empoderamento. Quando o pecado vem, você tem autoridade sobre ele. Quando a cobiça vem, você tem autoridade sobre ele. Quando o adultério vem, você tem autoridade sobre ele. Quando as drogas vêm, você tem autoridade sobre elas. Quando a separação vem, nós temos autoridade, querido. Quando as concupiscências desse mundo vêm sobre nós, nós temos autoridade. Ou seja, a Bíblia já fala, Jesus liberou sobre isso: vocês são a minha igreja, e sobre essa igreja as portas do inferno não prevalecerão contra elas. Querido, nós somos uma igreja poderosa, amém? Eu não sei se você está entendendo isso na sua casa, mas se você estiver entendendo isso, eu quero que você se coloque de pé nesse momento, e junto comigo, nós iremos orar. Por quê? Porque Cristo vive, porque Cristo reina, porque Cristo é a nossa verdadeira Páscoa, porque Cristo domina sobre potestades e principados. Queridos, entenda algo: esse vírus não é nada perto do poder e da autoridade que há no nome de Jesus. Jesus tem o poderio de todas as coisas na sua mão. Jesus tem autoridade, Jesus tem sim. E hoje nós iremos orar, hoje nós iremos proclamar, hoje nós iremos liberar uma palavra profética do que? De liberdade sobre a nossa nação, de vida sobre a nossa nação. Sim, sim, nós iremos liberar uma palavra de empoderamento, onde os filhos maduros irão se levantar com muita autoridade e receber do céu a autoridade para manifestar a vontade de Cristo nessa terra. Vamos orar? Cadê o ministério do louvor comigo aqui? Vamos lá, vamos adorar Jesus? Eu quero te convidar, querido, fique de pé onde você está, na sua casa. Vamos lá, Cristo vive. E se Cristo vive, você não precisa estar com vergonha das pessoas que estão ao teu redor, aonde você estiver. Se Cristo vive na tua vida mesmo, como você posta nas fotos do Insta, você não precisa ter vergonha, porque publicamente você está dizendo que Ele é o Rei da sua vida. Vamos orar junto, vamos sim. Toda doença vai cair por terra em nome de Jesus. Todo medo vai dar lugar à tranquilidade, à paz que excede todo entendimento. Toda morte vai dar lugar à vida, querido. Sim, sim, nós iremos hoje aqui liberar uma palavra sobre você. Vamos lá. Ever, vem aqui, Ever. Nós estamos aqui em algumas poucas pessoas trabalhando uma equipe muito bem firmada em todos os preceitos necessários e cuidados para que essa celebração possa estar acontecendo online. O Ever está aqui com a gente, Deus tem usado ele num mover profético muito forte, e nós iremos orar com ele. Ele vai orar sobre isso. Você vai liberar sobre a tua casa a vida, querido. Você vai liberar sobre a tua casa a libertação. Jesus vai libertar o teu esposo, Jesus vai libertar os seus filhos, Jesus vai liberar vida sobre vocês. Nós acreditamos nisso. Nós vamos hoje celebrar a ressurreição de Cristo Jesus, e depois dessa oração nós já iremos estar indo para o momento da ceia. Sim, Jesus, nós oramos nessa hora.